Voltamos com a nossa programação aqui, gente. E hoje é para falar dos running backs. Sim, vamos falar deles, os corredores. O meu pensamento inicial dessa classe não tem muito o que falar. É simplesmente Jeremiah Love aqui e o resto da classe aqui embaixo. Onde que Jeremiah Love, apesar de estar nesse nível acima desses outros running backs, não é um prospecto nível de Christian McCaffrey, Bijan Robson, quem mais? Saquon Barkley. Não vem na liga nesse mesmo nível que eles, mas para uma classe de draft que, no geral, não é tão forte, acaba se destacando um pouquinho a mais. O resto dos outros jogadores são caras que eu vejo dividindo mais as carregadas com os outros running backs da liga do que mais recebendo assim, você é o running back número um. Pode ser que algum deles ainda consiga se tornar o running back número um em algum time que tem carência nessa posição, mas para mim não é uma classe que me empolga tanto assim, apesar de haver bastante corredores aqui que são interessantes, são interessantes. Mas, sem perder muito tempo, como o meu top 5 running backs favoritos dessa classe do draft. Vamos começar com o primeiro colocado mesmo, porque é o primeiro colocado de todos os especialistas aí da liga, quem não é tão especialista como os que fala aqui com vocês agora, e é nada mais nada menos que Jeremiah Love, running back da equipe de Notre Dame, onde que ele já se destacava já no high school, com ele sendo da equipe de atletismo, onde que ele corria os 100 e 200 metros rasos, onde que já se destacava já nessa categoria e mostrava o potencial dele para ser um grande corredor aí no college. E outra curiosidade, ele vai fazer 21 anos durante a temporada, o que é um sonho para todas as equipes, onde também ele dividia bastante carregadas com o seu companheiro de equipe, que é o Jadarian Priest. Eu já vou falar já já dele. Então, não teve tantos problemas assim em atrapalhar sua vida útil na liga. E vamos começar falando dele, a questão que, olha, uma grande arma correndo para fora dos tackles. Cara, a velocidade que esse cara tem é impressionante. Onde que ele também consegue diagnosticar muito bem as corridas, os espaços que ele tem exatamente para correr, principalmente para fora do campo. É um cara que adora fazer vários home runs aí e vai para mais de 30, 40 jardas aí, pra touchdown. Olha, é uma máquina de big plays ele, viu? É um cara que vai ganhar bastante jardas com as pernas. É um cara que também, se ele vê esse gap para fora do campo, e vai correr. Ele não vai parar. É um cara que também pode ajudar bastante no jogo aéreo. Ele pode ser qualquer tipo de rota, tanto aquelas rotas mais curtinhas, a flat, hook, essas coisas assim, ou como até uma rota mais eh, longa, como uma wheel, por exemplo. É um bom jogador nessa questão também, se for envolvido bastante no jogo aéreo. Uma coisa que eu acho que me incomoda dele, ele não gosta de fazer muita a leitura certa para fazer os bloqueios aí pro jogo aéreo. Pode que às vezes ele se perde em quem tem que bloquear, ou que deixa um edge ou um jogador de linha defensiva livre, ou uma blitz que ele não lê muito bem. É algo que ele tem que começar a aprender se quiser levar o jogo dele para um próximo nível. Por isso, é um dos motivos que ele ainda não tá naquele nível Saquon Barkley, Prospecto, Bijan Robson, esses caras aí. Outra coisa também, aparentemente, nos vídeos dá pra perceber bastante. Tem muito espaço para ele fazer aquelas corridas por dentro e simplesmente ele toma o caminho de querer correr para fora. Não sei por que motivos, não sei se é por falta de indecisão de querer fazer isso ou é falta de paciência mesmo para
ver esse gap aí que tem pra dentro para ele correr, mas simplesmente ele só quer correr para fora dessas jogadas aí. Outra questão que me pega, eu acho que um pouco dele, e já que não vai atrapalhar nessa questão aí de dividir carregada, provavelmente o time que draftar ele vai querer usar ele como running back número um. Aí vai pintar um problema que não vai ter muita divisão de carregadas, o que pode sobrecarregar ele com bastante carregadas e tornar um pouquinho preocupante a vida útil dele na liga. É uma liga onde que une muitos running backs com o corpo, e a partir do momento que tá no segundo contrato, o bicho começa a pegar na questão do corpo, que já começa a sentir o peso das porradas que você toma. Então pode ser um pouquinho perigoso nessa questão para ele. E alguns cortes nas corridas deles não são tão cleans assim. Sei lá, vamos falar assim, um jump cut não é muito bom, ele não tem um juke move também muito legal assim. Não é algo que ele faz tão bem, é algo que também ele tem que melhorar com o tempo. Mas, cara, o range dele é top 5 nesse draft com toda certeza. Se der tudo errado, top 10 no máximo, na minha visão. Porque não passa muito longe disso. Por causa tanto dos outros prospectos e o prospecto ele sim, porque tem alguns lugares que colocam ele até como o melhor prospecto do total do draft. Então acho que, na minha opinião, ele seria o quinto, mas fica aí a curiosidade para vocês. O próximo jogador aqui que eu vou falar vai ser o meu segundo colocado, que é o Jardano Priest, o outro running back da equipe de Notre Dame, companheiro de equipe do Jeremiah Love. Onde que, cara, ele é um corredor bem mais físico do que o Jeremiah Love. Onde que o Jeremiah Love, na questão de ser aquele cara mais ágil, de correr mais para fora do campo, Jordan Priest vai pra porrada mesmo. Ele vai correr entre o meio dos tecos e vai querer o contato e vai querer ganhar jardas na base da brutalidade. É essa a característica dele. Ele consegue correr também, tanto por dentro como por fora, que é uma coisa também que ajuda bastante ele, a dividir essas carregadas aí junto com os queridíssimos Love. Os cutbacks que ele faz também são cortes que, sinceramente, eu acho bem melhor que o do Jeremiah Love. Outra coisa também que pode ajudar bastante ele ajuda bastante no Special Teams, onde que ele trabalha tanto no kickoff como retornador de punts. É algo que é bastante importante e a característica por ele ser muito físico, é um cara que vai quebrar tecos para cima dos defensores, linebackers adversários. Que é importante, que vai precisar dividir bastante carregado aí com ele para aguentar esse tempo aí na liga. Aí entra na questão dos problemas dele. Vai provavelmente pode ter mais carregadas aí na liga, porque também é outro jogador que pode ser que assuma o liga running back número um do roster, né? Que acaba atrapalhando a vida útil dele. Sendo que ele já teve uma lesão de Aquiles em 2024. Tá certo que 2025 dele foi ok, sem muitos problemas. Mas pode se repetir por tanto de carregados que ele tem. Que provavelmente vai ter na liga. A não ser que alguém queira pegar ele como complemento aí. Não vai ter problema nenhum. Ele vai ajudar. A questão do bloqueio também contra o passe. É algo que, pra mim, tava inexistente. Os tapes dele dava pra ver claramente que ele não conseguia nem fazer a leitura direito, nem manter o bloqueio. Era simplesmente bizarro. Eu acho que conseguia até ser pior que o Jeremiah Love, eu acho que nessa questão. Pra alguém muito físico, correndo, eu achei bem estranho mesmo. Ele precisa muito melhorar essa técnica aí de pass protection. Pelo menos na minha visão. Outra coisa, se os bloqueios não conseguem se desenvolver bem para a corrida, ele trava. Ele não sabe o que ele faz, ele fica parado, a, vê se consegue tomar uma decisão. Só que nessa daí de tomar uma decisão, o linebacker vai parar ele, vai perder jardas e pode acontecer coisas ruins. Por exemplo, terceiras descidas.
é um grande problema dele, que ele é bem inconsistente nessas questões de terceiras descidas, onde que já teve várias vezes que ele foi parado por causa dessas indecisões aí, onde que a defesa também estava preparada para uma corrida. Então é outro problema que ele vai enfrentar aí na liga. O terceiro colocado aqui, que eu vou falar, é do Mike Washington Jr., running back da equipe de Arkansas, onde que, na minha visão, o tape dele, quando você vê, na hora que ele pega a bola, acelera, acelera, o bicho não para de jeito nenhum, é bem difícil, tanto que com isso ele gerou muitas big plays no college. Se eu não me engano, ele foi o segundo em mais big plays no college. Outra coisa também, pra mim, é um cara que se você quiser usar muito no read option, no play action, ele vai vender muito bem essas jogadas, que pode ajudar demais o seu quarterback aí. Pra mim, uma coisa que me chamou bastante atenção, que deu pra perceber várias vezes, que os times adversários compravam muita corrida. Outra coisa, ele consegue esticar muito bem o campo no jogo aéreo, onde que as rotas wheels, ou até quando esse vai pro slot, cara, simplesmente as rotas deles verticais para esticar o campo são muito boas mesmo. Outra coisa, se ele vê o gap, ele não vai parar. Se ele, o mínimo de espaço que ele tiver, ele vai correr nele. O que é muito importante, assim, para um running back. Ele é um cara também que consegue mudar bastante de direção e consegue também fazer o juke move, né? Pra fazer a famosa finta aí do futebol americano. Mas também com bônus tem um ônus, como já diziam. Onde que, no jogo aéreo, por mais que ele consiga esticar o campo, em rotas curtas ele tem bastante problemas nisso. É alguém que acaba não tendo a separação ou não consegue vender muito bem de vez em quando. Essas rotas aí, pode ser problema. Pra mim falta também um pouquinho de proatividade dele na hora dos bloqueios, assim, contra o passe. Porque, aparentemente, ele até quer fazer o bloqueio, mas sabe quando você fica com aquele receio que ou ele acha que ele não vai conseguir, alguma coisa psicológica dele, porque ou ele acha que ele não vai conseguir, ou ele tem medo que ele tenha bloqueado o cara errado e passado um outro, daí ele acaba travando assim. Então, é um dos problemas. Não é um cara que vai ser aquele físico que vai quebrar tecos, no mano a mano não é algo que ele vai conseguir lidar tão bem. Outra coisa que ele sofreu nessa temporada foi com fumbles. Ele tem esse pequeno problema, então ele caiu bastante por causa disso, mas por causa do combine ele acabou voltando até um pouco. E uma coisa, mas eu acho que foi mais a questão do playbook, foram um pouco os screens dele. Eu acho que já que ele consegue ter essa aceleração ótima, eu queria ter visto mais jogadas dele de screen, mas isso pode ser causado mais por playbook do que o problema dele em si. O meu quarto colocado aqui da minha lista é o Emmett Johnson, running back da equipe de Nebraska. Esse running back aí é um cara que me chamou bastante atenção. Ele e o Mike Washington Jr. são dois caras que eu fiquei na dúvida de quem colocar em terceiro, eu admito, mas por pouquíssima margem eu coloquei o Mike Washington Jr. Na frente. Mas o Emmett Johnson também é um running back muito bom. Acho que é um cara que consegue quebrar bastante tackles. Deu para perceber isso claramente na vida dele. É um cara que tem muita paciência para correr. Ele espera os bloqueios acontecerem naturalmente para tomar a decisão dele e sair correndo. É algo muito importante essa paciência dele. É um cara também que trabalha bem no jogo aéreo. Pode ajudar bastante aí os quarterbacks e os coordenadores ofensivos aí nessa questão. E ele não tem medo de contato. É outro cara também que vai pra cima, não tem problema, vai e só Deus sabe o que vai acontecer com ele, mas ele não tem medo, ele não tem. Ele tem um jump cut também muito bom, onde que só vai, corta pra lateral e um abraço. É um cara bem versátil, assim, na questão tática mesmo, que pode correr tanto como inside zones, outside zones, ou até em esquemas de duo dele. E esse cara aí tem uma. Pra quem é mais nerd, né? Stamina aí, ó.
não acaba de jeito nenhum, parece que é um cara que não cansa de jeito maneiro. É bem legal de ver isso daí, porque Brown running back é muito importante você não perder o fôlego, assim, por nada. Mas, alguma coisa que me atrapalha, eu acho que dele, um cara com as corridas mais para as laterais, assim. É um cara que não costuma procurar muito, assim, o lado de fora na hora das corridas. Mesmo que ele tenha o espaço, ele parece que ele quer ir pra cima, vai no mínimo se encontrar o mínimo gap possível, mesmo que ele não ganhe nada, vai. Pra fora ele poderia ganhar mais umas 5 jardas. Ele vai correr pra dentro pra ganhar, sei lá, 1 ou 2 no máximo jardas. É algo que ele tem que começar a prestar atenção, principalmente pra fora dos tackles, essas corridas. Outra coisa, ele até consegue fazer o bloqueio dele bem. O problema é sustentar esses bloqueios, que é algo que ele vai, num primeiro momento, pum, esbarrou, beleza, consegue. Na hora de colocar a mão na blitz adversária ou na pressão do Edge, ele acaba tomando um pequeno baile assim no jogo de mãos do adversário, que acaba atrapalhando ele um pouco nessa questão. Outra coisa, aparentemente, acho que foi o principal que fez ele descer pra mim, assim, na minha board. Ele é um cara, parece desligado quando a jogada não é desenhada pra ele. Por exemplo, é até aqui pra. Tem que proteger assim no jogo terrestre. Terrestre não, no jogo aéreo. Tá? Só que não vem ninguém na zona dele pra fazer o bloqueio. Ele fica parado. Ele não consegue ter assim uma leitura pra querer improvisar ou uma rota, ou querer ajudar o seu quarterback de amigo, assim. Então, é algo que vai perde muito nessa questão. Não tá ligado assim no jogo. E simplesmente eu acho que ele não é um dos caras mais velozes também dessa turma aí de running backs. Apesar de ele ter uma arrancada boa, só que o top end speed dele não é muito legal, assim. A velocidade máxima que ele atinge não é tão legal. E por último aqui, eu vou falar do Jonah Coleman, running back da equipe de Washington. E, cara, até um tempo atrás, quando eu estava tentando decidir, ele até era minha terceira opção, quando eu estava olhando ainda os tapes. Mas aí, quando eu fui ver os outros, aí eu acabei descendo um pouquinho mais, mas é um running back bom para dividir carregada aí. Onde que as corridas para fora desse cara, são boas demais. Alguém que consegue fazer a leitura muito bem, consegue fazer cortes bons para fora. Em rotas curtas, consegue ajudar bastante no jogo aéreo, onde que ele consegue bastante a separação pela agilidade dele, é algo que ajuda muito, como também ele tem esse dick move aí, a fazer a famosa finta, pra mim é muito boa dele. É alguém que consegue cuidar muito bem da bola, muito bem mesmo, tanto que em 4 temporadas ele teve somente um fumble nessa carreira dele aí no college, o que ajuda ele demais nessa questão. E cara, o mano a mano, se o linebacker não garantir na porrada, você tá lascado. É simples assim. E no mano a mano, ele é bem difícil de derrubar. É um cara que consegue ganhar as jardas extras nessa questão. Então, é uma característica que me chamou bastante a atenção assim do Giannaccone. Mas também teve alguns problemas que eu vi dele. É uma classe que, cara, no geral, mais uma vez, ruim de bloqueio. Apesar de ser, eu acho que dentre esses 4, assim, desses 5, eu acho que era o menos pior pra bloquear, pra falar a verdade. Que tinha alguns momentos que ele até conseguia fazer os bloqueios, mas ainda é bem inconsistente nessa questão. Mas acho que é o que estaria, ia ser o mais bem preparado que fosse entrar na liga aí. Outra coisa, tem vezes que, por mais que ele consiga correr muito bem para o lado de fora, ele hesita nessa corrida aí. Não sei se é porque ele vê 2 defensores a mais ou um bloqueio que não foi para fora do que deveria ir, aí ele acaba parando um pouco, se respirando. Mas pelo que eu vi no tape, é algo que deu para perceber. E tem momentos assim que eu acho que
também que me pegou para ele descer bastante na board, que é o famoso running back canhão. Como que é o running back canhão? É aquele, tem um gap ali, vai. Ou ele vai ganhar 20 jardas ou vai perder 2 jardas. Ou não existe um meio termo nessa questão aí para ele. Então, eu acho que é um principal motivo de ter descido tanto assim na minha board. Como eu falei, as rotas curtas dele são boas. Dele é boa, mas as rotas longas são um grandíssimo problema. Ele não consegue vender muito bem essas rotas aí, não consegue separação, por exemplo, daquelas rotas wheels, que a maioria dos running backs fazem. É algo que ele não consegue fazer bem. E a velocidade máxima dele também é outro problema que me pegou, acho que nessa questão aí dele, por isso que acabou ficando por aí. Mas, cara, é um running back, se você quiser complementar aí no seu jogo terrestre, não ia haver problema nenhum. Mas se você quiser ele como um running back 1, acho que daí você vai ter bastante problemas com ele. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo. As máquinas aqui não vão parar. Vamos continuar com essas análises. E nesse top 5 aí, vocês gostaram do meu top 5 running backs aí? Quem você colocaria aí em alguma outra posição? Ou se eu deixei alguém de fora que vocês gostam mais do que a maioria não gosta? E também, gente, por favor, não se esqueça de se inscrever, deixar o like aqui nesse vídeo. Vocês me ajudam muito. E, cara, por favor, eu tô tentando o máximo possível entregar esses conteúdos. Eu espero que vocês estejam curtindo essas análises aí. Eu tô realmente me divertindo fazendo essas análises aí. Tô saindo bastante da minha zona de conforto, mas é por um bom propósito. E o próximo vídeo vai ser para falar dessa classe aí meio de tarentes aí que não tá tão legal assim, mas vamos deixar para falar os tarentes no próximo vídeo. Beijo, abraço e até mais.